Olá! Eu adoro que me façam perguntas, porque como eu tento fazer mais ou menos aí 4, 5 vídeos por semana, né, nos dias úteis, segunda a sexta, e os vídeos têm sempre a intenção de colocar aqui coisas que podem ser tratadas com o psicólogo, que assuntos você pode levar para o psicólogo, que é meio que para me desmistificar mesmo essa coisa de que, ai, será que com quem que eu posso contar para tratar disso? Ou será que o psicólogo vai me achar bobo, boba por estar levando esse assunto para ele, por estar sofrendo por causa disso, ou estar querendo resolver esse tipo de coisa? Então, às vezes as pessoas se sentem meio que isoladas, meio que sem ter quem a recorrer e existe o psicólogo e ela não sabe exatamente o que o psicólogo faz, para que serve, com o que se pode falar. Então a ideia é essa, né? Ir colocando aqui assuntos, né, que podem ser tratados com psicólogos e eu gosto que me façam perguntas, porque aí eu recebo, né, das pessoas o que está na cabeça delas, né? Que tirar tudo só da minha, eu tenho a minha experiência, minha vivência e vamos dizer, eu sou uma pessoa só. Então é legal quando me ampliam os horizontes. E aí me veio essa pergunta: como é que a sexualidade interfere no modo de agir e pensar de uma pessoa? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei em dúvida do que a pessoa estava querendo dizer, né? O que ela quis dizer por sexualidade, se era orientação sexual, se a pessoa é hétero, é bi, é gay, é lésbica, ou trans, sei lá, o que passou na cabeça dela quando ela formulou essa pergunta, ou se ela quis dizer a sexualidade em si, o desejo sexual, o quanto que isso interfere, né, no modo dela se relacionar com outras pessoas, nas coisas que ela está fazendo. E aí eu achei legal a gente pensar em tudo mesmo, né? Em pensar em todo esses caminhos da sexualidade, porque é uma coisa que eu vejo que as pessoas ainda têm bastante dúvida, ainda tem bastante entrave, e não que o que eu pense seja verdade definitiva e absoluta, mas são coisas que eu tenho muita convicção, sim, de que uma orientação sexual, se a pessoa tem desejo por homem, por mulher, e a gente ficar procurando nomes, né, para isso, é um caminho bastante complicado, né? Ah, tal pessoa saiu, ou teve um relacionamento, ou se sentiu atraída por outra pessoa do mesmo sexo. Ah, é gay, é lésbica, carimbo na testa. Então, a partir daí, a gente só vai ter expectativas de que essa pessoa, né, se interesse por pessoas do mesmo sexo. Aí, de repente, um belo dia, não, né? Ela não se interessou por uma pessoa, se interessou por outro sexo. Mas como? Aí as pessoas se sentem traídas. Não, pera lá, mas eu não esperava isso de você. O que eu vi de você e o que eu sei de você. E isso entra numa outra coisa que eu noto que é muito importante, que as pessoas têm uma necessidade muito grande de certezas. Então, por isso, essa vontade de colocar nomes, né, o que eu sou, o que a pessoa é, e essa coisa do que eu sou entra muito com identificar a própria identidade, ficou redundante, mas saber qual é a própria identidade, né? Saber o que eu sou. Então, dar nomes para si mesmo muitas vezes parece importante para a pessoa. Não, pera lá, eu fui gay até outro dia, ou será que eu sou gay? Eu me interesso muito por aquela pessoa, eu acho ela muito legal, eu até sinto uma vontade de um relacionamento que é um pouco a mais do que uma amizade, mas eu não sinto vontade de contato sexual. Então, eu sou gay ou não sou? Sou lésbica ou não sou? E a gente ficar procurando nome para isso, às vezes é uma perda de tempo mesmo. Porque as pessoas são o que são e a sexualidade é fluida e as coisas vão se mudando no decorrer do tempo, as pessoas vão mudando de sentimentos, né? Como muda de sentimentos para tudo. Então, por que essa obrigação de ter coisa muito bem definida, muito desenhada, o que a pessoa é, o que a pessoa foi, né? Que nem uma pessoa que passou a vida inteira usando roupas de homem, porque nasceu homem, e num determinado momento ela passou a se vestir de mulher. Aí todo mundo questiona, será que sempre teve vontade de se vestir de mulher e nunca se vestiu? O quanto que essa pessoa... Aquele momento foi o que aconteceu. Então a gente fica exigindo dessas pessoas essa definição, às vezes é que a pessoa mesmo se define, às vezes é uma crueldade que a gente faz com a pessoa, porque os nomes são dados, né, pelos outros, são dados até as doenças, né, psiquiátricas, psicológicas, as psicopatologias. A gente dá nome para as psicopatologias para ter uma certa facilidade de estudar, de entender, de como trabalhar, de procurar um protocolo de atendimento e de intervenção
que possa ser eficiente, que possa dar resultado para a pessoa. Mas muitas vezes os dois grandes, né, as duas grandes patologias da psicologia, da psiquiatria, elas se confundem muito, que nem a depressão e a ansiedade. Muitas vezes a gente não sabe identificar na gente mesmo a hora que parou a depressão e começou a ansiedade, as duas coisas começam ao mesmo, parece que acontecem ao mesmo tempo e as pessoas sentem uma necessidade muito grande de dar nome. O que eu estou sentindo? Eu tomo remédio para quê? Para ansiedade ou para depressão? Parece que as duas coisas são opostas, né? Ansiedade quando a pessoa está exaltada, depressão quando ela está com o ânimo rebaixado. Então essa necessidade de procurar nomes em tudo muitas vezes pode atrapalhar. E aí, voltando à pergunta, como é que a sexualidade interfere no modo de agir e pensar? Interfere nesse sentido. Enquanto a pessoa está buscando uma identidade, um nome para o que ela tem, para o que ela é, ela vai se sentir muito confusa e o modo dela agir, de pensar, vai estar dentro dessa confusão, vai estar dentro dessa busca de uma identidade, de saber o que é, e esse não saber o que é vai se refletir no não saber como eu ajo, como eu me comporto com você, o que eu faço com você, né? Como é que eu me reporto a você. Então, muitas vezes essa dúvida entra nesse medo do que estão me cobrando, né? Como é que eu vou agir com você conforme a minha orientação sexual, se daqui a pouco você vai me cobrar alguma coisa pelo que eu estou apresentando agora. Então, muitas vezes o comportamento é de inadequação, de desajeitamento, de medo, de retraimento, de não saber se colocar. Por isso a dificuldade que o pessoal fala assim, dificuldade de sair do armário. Muitas vezes a pessoa não sabe que está no armário, não sabe que armário é esse, não sabe se existe armário, e como é que a outra pessoa cobra. Pô, você nunca falou nada, depois que um amigo sai do armário, digamos assim, e cobra dele, pá, então eu devia ter falado antes, então você está me cobrando. Então muitas vezes o sentimento é esse, né, da sexualidade, de como vai agir. E depois, e como as pessoas vão se relacionar. Se uma pessoa que a vida inteira foi conhecida por ter desejo por homens ou por mulheres e de repente ela se manifesta sentindo desejo pelo outro, as pessoas vão ter medo. Ai, peraí, agora então você está na minha casa, nós estamos sozinhos, então pode ser que você dê em cima de mim? E a outra pessoa fica, né, a própria pessoa fica pensando, agora estão com medo de mim, né? Então como é que eu vou me relacionar com pessoas que agora estão com medo de mim? O que eu faço? O que eu falo? Então essa confusão pode ser uma coisa muito dolorida, né? Muito sentida, muito mais para a própria pessoa do que para o resto que está aí só cobrando, meio que se divertindo, procurando nome, tentando entender, fazendo piadinha e ocupando o seu tempo em acusar outra pessoa de qualquer coisa, né? Eu penso muito mais nessa pessoa. E só para dar uma última fechadinha, uma coisa que me passou pela cabeça também quando eu li essa pergunta, né, de como a sexualidade interfere no modo de agir, de pensar, a sexualidade no sentido de sedução interfere sim no modo de agir, de pensar, de como a pessoa se coloca e como as pessoas reagem a ela. A sexualidade é nesse sentido da pessoa se colocar sexy, da pessoa se colocar sedutora. Portas são abertas para pessoas sedutoras, portas são fechadas para as pessoas porque são sedutoras, né? Depende do que está se esperando dessa pessoa. Por exemplo, numa vaga de emprego, uma disputa de emprego, uma pessoa que se coloca muito sexy, ela pode ganhar uma vaga por conta disso, como pode perder uma vaga, um posto de trabalho por causa disso, conforme a interpretação de quem está do outro lado está fazendo dessa pessoa, como ela está sendo julgada, como ela está sendo percebida, né? Então, você vê que as coisas por si só, sozinhas, elas não são nada, as coisas são sempre resultado de uma interação entre duas pessoas, do que é colocado, do que é visto, do que é observado. Então, lá vou eu de novo, né? Uma pergunta sem resposta, ou com milhões de respostas, ou com tantas respostas que eu não tenho como fechar aqui para todo mundo uma frase só. Então, o que a gente tem que fazer é se entender, procurar como é que está significando para você a sua sexualidade, o seu relacionamento com as pessoas que estão na sua vida neste momento, porque tudo pode mudar daqui a pouquinho, ou para outra pessoa pode mudar tudo, pode significar outra coisa, e o importante é a gente ser feliz e buscar uma forma da gente viver bem com a gente mesmo, principalmente com todo mundo também.